Fala galera, seja todo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte nesse canal aqui que traz notícias diárias sobre o futebol brasileiro, sobre a vitória do Flamengo frente ao Santos e também sobre a derrota do Palmeiras que perdeu o Mirassol. O time está fazendo uma campanha gigantesca. Vamos ver aí o que Neto falou e também sobre Benja e a imprensa em geral. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Você vai me tirar? Você vai me tirar? Você viu a hora que ele sai, que o Vojvoda tira o Neymar? Você vai me tirar? Você não jogou nada, porra. Você andou em campo. Você foi na Fórmula 1 e depois se encontrou jogadores lá. Você começa de titular e não joga nada. Uma vergonha jogando futebol. Aí o que aconteceu? Meteu 2 gols a hora que colocou o Júnior, que é o menino, aí colocou os caras 3-2. Será que se não tivesse colocado... Será não? Se não tivesse colocado o mesmo time que jogou no segundo tempo, será? Será que não ganharia o jogo? Ou será que não empataria? Enquanto vocês santistas pensam que esse cara vai levar o Santos, vocês vão cair para a segunda divisão, culpa dele e do presidente. Culpa do Neymar, seus paga-pau. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Bom, a dúvida hoje não era se o Flamengo ganharia, era de quanto o Flamengo ganharia. Tava 3-0, tava tudo tranquilo, sossegado, podia estar 4, o Arrasca bateu um pênalti na trave, e o Flamengo tem talentos que desequilibram, né? Esse Samuel Lino joga muita bola, Bruno Henrique e o Arrascaeta. Mas o futebol que o Flamengo joga não é compatível com o elenco que tem o Flamengo. É que o Flamengo tem muito jogador bom e que decide. Mas não pode vacilar assim, 3-0. Aí o Neymar saiu, foi substituído, saiu bravo, não queria. E o Santos fez 2 gols. O Flamengo não pode dar essas vaciladas, hein? Mas ganhou, tranquilo. E o Santos, se depender do Santos, ele cai. Para não cair, vai precisar rezar para os outros perderem. Vitória do Mirassol. Mirassol não perdeu para o Palmeiras nesse campeonato, hein? Mirassol no G4, vitória importantíssima diante do líder da competição. E o Palmeiras deixa o Flamengo encostar. A gente vai falar bastante do jogo do Palmeiras, daqui a pouco a gente cola com o jogo do Flamengo também para falar dessa disputa. Mas foi um Palmeiras bem abaixo e o Mirassol fazendo aquilo que a gente já sabe, né, Jean? Não é mais surpresa pra ninguém que o Mirassol é um adversário duríssimo, um adversário consolidado que tá com a vaga quase certa aí na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Olha só, hein? Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, o Mirassol abre nesse momento 7 pontos da primeira posição fora de vaga direta, né, para a fase de grupos de Libertadores. Então tá realmente com uma vaga na fase de grupos da Libertadores muito bem encaminhada. E acho que hoje a gente viu o porquê disso, sobretudo no primeiro tempo, né? Foi um Mirassol, acho que no primeiro tempo, melhor que o Palmeiras, do primeiro ao último minuto da primeira etapa, né? Jogando mais, criando mais chances. E acho que talvez o mais impressionante é fazendo um gol muito no começo. E apesar disso, que um time que continuou pressionando, continuou às vezes marcando alto, atacando o Palmeiras, criando outras oportunidades como a gente está vendo aí. Então é um Mirassol que vai justificando essa colocação. Obviamente no campeonato por pontos corridos não seria por acaso, mas foi também um Palmeiras no primeiro tempo muito abaixo do que a gente tem se acostumado a ver, né? Eu acho que o segundo turno do Palmeiras é um segundo turno de altíssimo nível no campeonato, mas hoje o primeiro tempo foi abaixo. E é curioso, William, porque quando eu vi a escalação do Palmeiras, o meu pensamento foi: talvez este Palmeiras de hoje, o que começou jogando, e agora pode até ser que as coisas mudem, ele seja mais titular do que o Palmeiras que enfrentou o Santos. Acho que o Palmeiras com o Alan, com o Felipe Anderson, com o Aníbal é mais titular do que aquele... A gente falava do Alan titular, né? Exato. Tem que ser titular e tal. Do Emi Martínez, do Sousa e tudo mais, mas a verdade é que... o próprio Maurício... Mas a verdade é que o primeiro tempo foi um Palmeiras bem abaixo, um Mirassol muito superior. No segundo tempo, aí não, acho que aí o Palmeiras volta jogando mais, criando mais, chegando mais, mas também com o Mirassol que soube se defender
e por isso garantia o resultado e ainda dava suas estocadas ali. Olha, assim, a imprevisibilidade do campeonato Incrível. Já era grande e, obviamente, fica ainda maior com esse empate por pontos, até porque, é bom dizer, na próxima rodada em que apenas o Palmeiras e o Flamengo fazem seus jogos, né, contra Sport e Santos, a chance do Palmeiras perder pontos é infinitamente maior do que a chance do Flamengo perder pontos contra um Sport já rebaixado. Lembrando que o Palmeiras vai ter mais de 8 desfalques para essa partida. Então vai ser uma missão dura, até pelo que a gente viu o Santos fazer nos 2 últimos jogos, mas depois a gente fala. Não, exatamente. Disso. Nossa, foi bem isso mesmo. Assim, olha, se o Flamengo perder pontos para o Sport nesse próximo confronto, ouso dizer que vai ser a maior zebra deste campeonato de todas as rodadas. Exato. Acho que não é nem ousadia dizer isso, acho que é até óbvio. Vai ser a maior zebra do campeonato o Flamengo perder pontos para o Sport. Então, o Palmeiras corre um sério risco de perder a liderança na próxima rodada pelos desfalques e porque realmente o Santos tem perdido jogos para essas equipes, como Palmeiras e Flamengo, mas tem cobrado caro essas derrotas. Então, jogando na Vila com o Palmeiras desfalcado, acho que o Palmeiras hoje, apesar do adversário difícil, Birner, se colocou numa situação um pouquinho delicada pensando na próxima rodada. Tudo bem com você? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, André, Calçade, aos fãs do esporte. Eu concordo contigo. Também concordo com o Jean sobre as possibilidades na próxima rodada. O Palmeiras tem time, obviamente, para ganhar do Santos, em qualquer lugar. Mas é um Palmeiras sem os seus 2 atacantes, sem o seu principal zagueiro, sem alguns jogadores realmente importantes. Vai perder o Andrés, talvez perca o Alan. Contra um Santos que... Hoje, por exemplo, fez um primeiro tempo bom. Contra o Flamengo, vai jogar na sua casa, está jogando agora, de agora em diante, cada jogo como se fosse a vida, ou seja, é um jogo duro, enquanto o Flamengo vai pegar uma equipe muito inferior e rebaixada. Então, não há termo de comparação. Hoje, o Palmeiras lembrou muito mais o Palmeiras do primeiro turno, que ganhava jogando assim, várias vezes, mas eu também acho normal que o Palmeiras contra o Mirassol está invicto em casa em 17 partidas, não por acaso tenha dificuldades e o Palmeiras precisa fazer um jogo no seu melhor nível para ganhar de maneira consistente do Mirassol. Fez um jogo abaixo, o resultado é normal olhando a campanha das equipes, mesmo o Palmeiras sendo superior. Acho que essa é uma rodada sem surpresas. Sim. Mas por que o Palmeiras tão abaixo hoje, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa. É curioso, né? Porque em termos de demonstrações de regularidade, já faz um tempo que o Palmeiras tem feito uma campanha superior à do Flamengo. Pelo menos na impressão de ser um time que consegue competir na maior parte dos jogos. Eu acho que desde as quartas, um pouquinho antes das quartas de final da Libertadores até agora, Exato. O Palmeiras tem sido mais time. Isso aí. E aí, recentemente, há algumas rodadas, o Flamengo fez um jogo muito ruim com o Fortaleza, assim, decepcionante mesmo. Depois disso, o Flamengo voltou a subir. Aí teve a semana das classificações difíceis para ambos. E a gente sempre vai falar do Palmeiras porque virou um resultado que era visto por muita gente como quase que irreversível aqui, e de uma maneira absolutamente indiscutível em termos de superioridade. Até o ritmo dos gols foi o mais ideal possível, mas na noite anterior o Flamengo tinha conseguido se classificar na Argentina com um jogador a menos, sustentando a sua vantagem no confronto, etc. Também foi uma classificação de dar orgulho para os jogadores. Na rodada seguinte no Brasileirão, esses 2 times enfrentaram o problema do cansaço mental, depois de ter sido cumprida uma etapa na Libertadores e chegar à final. Claro, os desgastes de todos os tipos também, mais para o Flamengo nessa situação, porque fez uma viagem que não é longa, mas é uma viagem, o Palmeiras jogou em casa. E o Palmeiras poupou todo mundo contra o Juventude. E o Palmeiras poupou contra o Juventude, o Flamengo, de acordo pelo menos com o que eu penso, tem mais condições em termos numéricos mesmo, de jogadores em que as substituições do time titular têm mais chance de manter um nível de intensidade de competição do que o Palmeiras. Sim. O Palmeiras não tem um elenco fraco em nenhuma hipótese, mas em comparação com o tamanho do elenco e a profundidade, ele é um elenco inferior ao do Flamengo. E aí o Palmeiras deu a mostra, pelo menos, né, a sensação de dizer, no momento em que toma a liderança, vai ser difícil tirar o Palmeiras dessa posição, porque uma das marcas do time do Abel é ser um time quase sempre muito sério, muito competitivo e que consegue resultado mesmo quando não joga tão bem. Sim. E esse time joga muito bem, a gente já viu isso, né? Aí chegamos ao fim de semana que está terminando agora.
E o Flamengo faz um grande jogo, um ótimo jogo. Sim. E o Palmeiras, eu não diria que foi surpreendido pelo Mirassol, porque o Mirassol não merece mais que nós digamos que uma vitória dele... São mais de 30 rodadas, né, André? Vamos combinar. ...contra qualquer adversário é uma surpresa. Vai ser uma surpresa ver o Mirassol na Libertadores no ano que vem? Eu acho que isso a gente já pode falar. Que veremos. Que veremos. Veremos. Sim. Será surpreendente. Vai, porque é diferente. Claro. E é maravilhoso. Mas pelo que construiu... E pelo tamanho do campeonato do Mirassol, é uma coisa muito merecida. Então, principalmente um time como o Palmeiras ir ao interior de São Paulo hoje e no início ser batido, tecnicamente batido na velocidade do jogo, na intensidade, pelas diferenças de circunstâncias também, pelos estados, pelos momentos, né, que esses dois times atravessam. Então, assim, o Palmeiras hoje se colocou numa posição difícil em termos de classificação, pensando no troféu, mas eu acho que as irregularidades, elas vão continuar visitando essas duas equipes que disputam o título. Sim. E vai ser uma questão de quem administra esses momentos da melhor maneira. Talvez até sorte e falta de sorte sejam importantes para definir o troféu. Não dá o torcedor do Palmeiras, é claro que ele está decepcionado hoje, mas o Palmeiras não foi autor de uma decepção como, por exemplo, o Flamengo perder para o Fortaleza. Sim. É diferente. A Fortaleza é um time que briga para não cair. E eu estou só citando um exemplo de uma equipe que, junto com o Palmeiras, pensa em ser campeã brasileira. Eu não estou fazendo comparação entre os times. Eu estou falando das irregularidades. Hoje o Palmeiras falhou. Sim. Só que o adversário foi o Mirassol, na sua casa. Deu para ver como era importante para as pessoas no estádio, para o técnico do Mirassol, que para mim é o melhor técnico do campeonato, independentemente do que aconteça com o Mirassol e quem vai ser campeão. Para mim, o Guanais é o melhor técnico do campeonato. O que ele faz com o que está à disposição é absolutamente fora do normal. O Palmeiras perdeu, mereceu perder. Sim. O Mirassol mereceu ganhar. Inclusive com participação desse cara aí, Reinaldo, né? Que para muitos já, imagina, Reinaldo, não tem mais nada a render, mais nada a entregar. Ter sido importante nesse time, inclusive, a cobrança do lateral, né? aquele lateral que é um verdadeiro escanteio, né? Olha aí, ó. Vamos ver esse lance, ó. Olha o que faz o Reinaldo. Se o campo tem latereio. 68 metros de largura... Olha onde vai essa bola. Tudo bem, tem uma falha ali do Piquerez, ok e tal, do sistema defensivo do Palmeiras, mas, gente, olha onde coloca essa bola. O Palmeiras levar esse gol é muito pouco característico. Essa é a verdadeira assistência, né? A gente fala no basquete, com as mãos, a assistência. Vem dali. É a verdadeira assistência, olha lá. Com as mãos, olha lá. É uma assistência de 34 metros. Só isso, né, Calçado? Boa noite. O campo tem 68, boa noite. Ele mandou na metade, justamente, 34 metros. Certamente se lembrou para alguns um cuca-bol. É isso. Mas num lance que ajudou demais. Não ao Palmeiras, e sim ao Mirassol e ao Flamengo. É o Rei Ball, então? É o Rei Ball. É o Rei Ball. O Mirassol é a equipe, assim, o real mais valorizado na tabela do Campeonato Brasileiro é o real do Mirassol. É o dinheiro do Mirassol. Porque não dá para comparar o orçamento do Mirassol com nenhum outro aqui, que está até metade da tabela. Flamengo, Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro. Todo mundo tem mais dinheiro do que o Mirassol, ou gasta mais que o Mirassol. Às vezes não tem mais dinheiro, mas gasta mais. Aí é uma conta bem do não tem dinheiro e gasta. Isso é bem brasileiro. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Aqui no canal Supremacia Brasileira a gente comenta um pouquinho e traz notícias sobre o futebol brasileiro, os times que estão mais em alta. E hoje, né, temos um campeonato bem acirrado entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, né? Inclusive o Cruzeiro até empatou hoje e o Palmeiras perdeu. Então, na rodada de hoje, quem se deu bem foi o Flamengo, né, que venceu o Santos no Maracanã. Ficou até um pouco estranho no finalzinho ali, mas foi crucial ali a vitória do Flamengo, porque agora tem a mesma pontuação do Palmeiras. A única diferença é que o Palmeiras tem mais vitória que o Flamengo, né? Então, com esse resultado, o Flamengo encosta ali e faz ali vamos dizer assim, uma pressão no Verdão. Se você gostou do vídeo, galera, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.